ansiedade, tristeza, síndrome do intestino irritável e até mesmo diabetes podem ser doenças que resultam do estresse crônico? Segundo a Ayurveda, sim. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Como será que você pode evitar essas doenças que são tão comuns na nossa sociedade? Então, para você que quer cuidar da sua saúde, que quer ser menos ansiosa, ficar menos tristonha, com um humor melhor e até mesmo evitar doenças como diabetes, síndrome do intestino irritável, entre outras, claro, esse episódio vai te ajudar e a gente vai pensar em conjunto quais são ações práticas que é possível fazer no nosso cotidiano. O que cabe no seu cotidiano? Eu tenho certeza que cabe muita coisa. Então você já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a amiga, com o amigo, tá no Spotify, me segue, Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, compartilha também, bora pra vinheta e vamos conversar sobre esse tema que infelizmente é tão presente na vida, em especial para quem está nas grandes cidades. Estresse crônico e os resultados que ele provoca na nossa saúde. Mas hoje, uma luzinha no fim do túnel se acende. Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Para a gente entender que ações que a gente pode tomar para lidar com o estresse crônico, ou melhor ainda, para não deixar o estresse se tornar crônico na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente precisa entender primeiro que mecanismo é esse que faz com que o estresse seja, entre aspas, transformado, ou seja, ele seja um gatilho para gerar doenças no nosso corpo e na nossa mente. Se você acompanha o Ayurveda Brasil Podcast há mais tempo, você já sabe que a gente é constituído fisicamente por 3 doshas, que eu chamei aí de 3 biotipos, também são chamados de 3 humores, enfim. Aí essa nomenclatura, essa tradução da palavra dosha, ela vai variar de acordo com a fonte que você lê, com a tradução que você lê. De maneira geral, esses doshas, eles compõem o nosso corpo por inteiro. E o que muda entre os meus doshas e os seus? É, digamos, a quantidade de cada um que a gente tem para formar o nosso corpo. Então, esses doshas, eles são, vamos pensar, do corpo, eles são divididos em 3, que é Vata, Pitta e Kapha. O Vata, ele é responsável pelos movimentos no nosso corpo. Tudo que é movimento, tudo que tem... Então, imagina, tudo que tem movimento tem Vata Dosha envolvido. Por isso, ele é considerado o mais importante dos doshas para a nossa fisiologia. Ou seja, se Vata para de funcionar, não tem vida. Porque eu posso ter Pitta Dosha funcionando, que é o responsável pela digestão, pelo metabolismo do meu corpo, então hormônios, enzimas, estão tudo relacionadas com Pitta Dosha, pro Ayurveda, tá? Lembre-se que naquele período não tinha essas nomenclaturas que a gente tem hoje. Então imagine o seguinte, se eu não tenho a ação do Vata, o movimento de Vata, não adianta eu ter Pitta Dosha localizado em um único lugar. Por quê? Porque eu preciso de um movimento, por exemplo, na minha corrente sanguínea para que enzimas se espalhem para o meu corpo, hormônios se espalhem pelo meu corpo. Por isso que Vata é tão importante. E é também o mais fácil de entrar em desequilíbrio. E por fim, eu tenho o Kapha Dosha, que é responsável, então, por tudo que é estrutura. Então, por formação de tecidos, por essa ideia dos líquidos no nosso corpo, tudo aquilo que é estrutura, que pesa, está relacionado a Kapha Dosha. Esses 3 dosha, a palavra dosha, né, significa aquilo que entra em desequilíbrio. Então, esses 3 doshas que compõem o corpo da gente, eles são propensos ao desequilíbrio. Assim como os doshas da mente, que são 2, que são rajas e tamas. Muita gente diz que os doshas da mente são 3, eu já vi por aí dizendo que sattva é dosha da mente. Para Ayurveda, a palavra dosha, eu acabei de falar, é aquilo que entra em desequilíbrio. Sattva significa equilíbrio, então não é dosha, é uma qualidade da mente. Os doshas são só 2, rajas e tamas, que eu também já expliquei aqui. Rajas tem a ver, então, com essa mente mais agitada, mais movimentada, mais turbulenta, e tamas com essa mais apática, mais parada, mais desanimada. Bom, pensa no seguinte, quando a gente está falando de uma doença,
A gente está dizendo que os doshas do corpo se desequilibram, mas não só. Também a gente tem, no geral, desequilíbrio dos doshas da mente. Então, isso tudo é a parte da teoria do Ayurveda, beleza? Agora a gente vai para um exemplo prático. E o exemplo prático que eu escolhi para a gente entender bem como é que funciona essa teoria é começando por uma doença da mente. Então, ansiedade. Para o Ayurveda, a ansiedade crônica, portanto, é uma doença da mente. E o que significa ansiedade crônica? É aquela que não é pontual, ou seja, todo mundo pode ficar ansioso ou ansiosa por alguma coisa, por um ponto X, por um determinado momento, mas isso vai embora e aquela qualidade sattva, ou seja, a mente mais tranquila, mais quieta, ela predomina na maior parte do tempo. Isso para o Ayurveda é normalidade. Isso é o ideal, né? Então, para a gente. Agora, quando a gente fala em ansiedade todo dia, ou quase todo dia, ou numa mente muito mais agitada do que calma, aí para o Ayurveda a gente já tem um desequilíbrio. Mesmo que a gente não tenha o nome de uma doença na medicina moderna, o Ayurveda entende que isso já é um desequilíbrio e que é aí que a gente tem que cuidar. Agora, a ansiedade, ela é gerada só pelo desequilíbrio do dosha da mente? Não. Então é aí que entra essa teoria que eu estava explicando. Então vamos lá. Quando eu tenho ansiedade, eu tenho claramente um desequilíbrio em rajas, justamente porque é esse dosha da mente que deixa a mente mais agitada, mais sem sossego, aquela quantidade de pensamentos infinitas, aquela coisa da inquietação. Mas não só. O Vata dosha desequilibrado no corpo, ele contribui para esse tipo de mente, vamos chamar assim. Então, quanto mais Vata está desequilibrado, mais rajásica é minha mente. E o contrário também é verdadeiro. Se a minha mente começa a ficar muito rajásica, porque eu estou fazendo, sei lá, estou estudando, está me gerando ansiedade, eu também vou interferir nesse Vata dosha do corpo, porque está tudo ligado. Então a gente desequilibra mente e corpo, não só uma coisa ou outra coisa. Da mente é fácil entender, Van. Agora o que eu não entendo? Como é que esses doshas da mente, por exemplo, podem desequilibrar o corpo a ponto de eu ter o desenvolvimento de doenças, né, como diabetes e síndrome do intestino irritável? Bom, isso daí tá lá no Charaka Samhita, que é, né, lembre-se que os Samhitas são aquelas obras de referência do Ayurveda, onde a gente estuda o Ayurveda, a ciência médica Ayurveda, né? E o Charaka é um dos mais importantes, e ele é o mais importante pensando no atendimento clínico do Ayurveda, beleza? Bom, para o Charaka, tanto a diabetes quanto a síndrome do intestino irritável, elas são sim doenças que podem ser decorrentes do estresse crônico. Udvega, a gente correlaciona com estresse crônico, esse estresse que a gente vai continuamente acumulando e nunca reequilibrando. E isso é muito comum na nossa sociedade. Então, o que é importante? E por que isso acontece, né? O Charaka vai dizer que são fatores causativos dessas doenças. O estresse crônico, não só esse relacionado à mente, esse também. E esse aí ele vai relacionar, então, com o desequilíbrio do intelecto relacionado com memória e determinação. Eu já explico isso, que esse aqui é mais complexo, um pouquinho. Mas também, essas doenças são decorrentes de um estresse que é o estresse físico. Então, por exemplo, se você tem um excesso de exercícios, você pode provocar essa e outras doenças no corpo. Aí você vai dizer assim para mim, não, pera tudo. Segundo todo mundo, a gente tem que fazer o mais exercício possível. E segundo o Ayurveda, não? Sim, segundo o Ayurveda, a melhor forma de fazer exercício é sempre o exercício moderado. Lembra que o Ayurveda sempre vai observar e buscar o equilíbrio. Então, o exercício demais resulta em movimento demais resulta em desequilíbrio de Vata dosha, que é movimento. Movimento vai acumular cada vez mais Vata dosha, e se você já tem, então, uma propensão aí, um corpinho mais Vata, a gente diz, ou seja, uma constituição
mais vata, aí você vai desequilibrar mais rapidamente. Percebe? Então, em relação a esse estresse físico, é mais fácil de entender. Também ele vai dizer assim, trabalhos que exigem muito esforço físico também podem resultar nesse desequilíbrio e, portanto, em doenças. E aí você pode me perguntar, mas Van, sei lá, eu trabalho com educação física, preparador físico, eu tô o tempo inteiro em movimento. Então, você tem que compensar em outros âmbitos da vida. Sei lá, quando você está na sua casa, você vai repousar, vai fazer meditação, vai aterrar, vai utilizar a alimentação que seja uma alimentação que equilibre Vata Dosha. Qual é essa alimentação? É aquela que tem mais cafinha, no seu prato. Tem sabor doce da natureza e assim por diante. Tem várias formas, tá? Mas isso aí é outra coisa. Aí você tem que pensar em tudo mesmo, em cada detalhe de como é que você pode manter Vata em equilíbrio se você trabalha fazendo esforço físico. Essa é uma questão, e eu acho que é a mais fácil de entender. Agora, e essa outra que eu citei antes, que é essa relação e esse equilíbrio entre intelecto, memória e determinação? Olha só, para o Ayurveda de forma geral, e o Charaka vai utilizar essa ideia, se você não tem intelecto, você não mantém a sua saúde. Você está dizendo que eu sou burra? Burro? Não, eu estou dizendo que se você não sabe o que te faz bem e o que te faz mal, muito dificilmente você vai conseguir manter uma saúde adequada para ter um corpo equilibrado. Então, a primeira coisa, você tem que ter um intelecto que te permita entender o que te faz bem e o que te faz mal. Isso é antes de tudo. Ou seja, o uso do intelecto para o Ayurveda, ele é parte do seu tratamento. Se você chega num tratamento de Ayurveda e você está super agitada, você não consegue escutar quais são as orientações, por exemplo, que um profissional do Ayurveda te dá, a primeira coisa que a gente vai ter que cuidar aí é dessa escuta. Para cuidar dessa escuta, tem que diminuir Rajas e Vata Dosha. Ou seja, tem que equilibrar tanto essa mente rajásica quanto esse corpo cheio de vatinha aí que está te desequilibrando. Então, não te permite nem utilizar o intelecto. E para o Ayurveda, as orientações que esses Samhitas eles trazem é o seguinte: uma pessoa que não consegue te ouvir, ela não vai ser tratada. Pelo óbvio, ela não sabe o que fazer. Ela vai sabe aquele famoso entrou por aqui, saiu por aqui? Ou seja, você disse e parece que você não disse nada para a pessoa? Então, é porque aí falta, então, esse equilíbrio do intelecto. Relacionado, portanto, com a memória. Por quê? Porque eu preciso me lembrar o que me faz bem e o que me faz mal. Se eu tô com uma memória péssima, se eu não consigo saber nem consigo identificar o que é um sabor doce, eu não consigo prestar atenção nas características desse sabor, por que esse sabor é importante ou não para mim e assim por diante, se eu não consigo fazer esse exercício, como é que eu vou utilizar os alimentos a meu favor? Vou ter que ficar perguntando, né, para minha terapeuta, oi, tudo bem? Isso daqui. Um monte de gente faz isso. E por quê? Porque falta memória. Então, falta memória pelo estilo de vida, pelo tipo de alimento, pela correria do cotidiano, pelo estresse cotidiano. Então, se te falta memória e te falta intelecto, piorou. Mas se você tem intelecto, mas não tem memória, também tem uma coisa capenga aí. E a determinação. Por quê? E aí acho que esse, na verdade, é dos pontos mais difíceis na sociedade que a gente vive. Por inúmeros motivos, mas falta constância nas pessoas. As pessoas começam tratamentos e depois desistem, sem nem experimentar muitas vezes o que ia acontecer. O que significa isso para a Ayurveda? Se você não tem determinação, você não vai tratar a sua saúde. A sua saúde só pode ser tratada se você também tem determinação. Tipo, tem que ser a sua escolha e você tem que estar determinada para isso. Porque senão, sim, vai ter um monte de gente que vai te dizer que isso é uma bobagem, vai ter um monte de gente dizendo que, nossa, come esse pedacinho aqui, é só um açúcarzinho, isso aqui não vai fazer mal. Que mal tem nisso? Ou então,
Você não pode fazer esse exercício neste momento de tratamento, por que não? Que bobagem é essa? Ou toma água gelada, aqui que tem, tá calor. Ou seja, tem um monte dos senões, ou então, até mesmo algumas coisas que o Ayurveda diverge, né, da nutrição moderna, por exemplo, tem que se alimentar de 3 em 3 horas. O Ayurveda não tem. O Ayurveda você se alimenta com fome, senão o seu processo digestivo não está terminado e você está mandando toxinas e não alimento apenas para o seu corpo. Então, olha só, tem divergências. Isso tudo está relacionado, portanto, com a escolha da pessoa e com a determinação de seguir esse estilo de vida. Então, é muito importante que essas 3 coisas estejam funcionando bem para a gente ter uma saúde boa, uma vida desinflamada. Sem isso, você não consegue avançar. Aí você vai me dizer assim, mas Van, então você quer dizer que, sei lá, a diabetes é decorrente disso? Sim. Por quê? Olha só, é só a gente trocar em miúdos as palavras. Se o meu intelecto não é capaz, ou é capaz, mas eu não escuto, não tenho determinação, de dizer assim, ó, eu não vou comer doce todo dia, porque lá na frente eu posso desenvolver uma diabetes. Ou o meu intelecto faz isso e eu não tenho a determinação para não comer o doce todo dia, porque eu sei que lá na frente eu posso ter diabetes. O que eu estou fazendo? Exatamente. Estou fazendo o mau uso do meu intelecto, então eu estou ignorando aquilo que eu sei, eu não tenho determinação e, portanto, essa falta de intelecto ou esse não uso do intelecto, essa pouca memória, essa pouca determinação, ela pode ser decorrente do estilo de vida que eu levo, que está diretamente relacionado com o estresse cotidiano, que é crônico e que vai sendo acumulado. Então, vamos pegar um exemplo ainda mais fácil. Eu mereço. Eu tive um dia super estressante, meu chefe me encheu o saco, eu fiquei super estressada, eu não podia falar nada, senão eu ia ser mandada embora. Então eu vou terminar o dia comprando um bolo de chocolate, comendo esse bolo de chocolate inteirinho, porque eu mereço. Parece bobagem, mas não é. A gente faz o eu mereço muitas vezes na nossa vida. O eu mereço, ele é muitas vezes a causa de desenvolvimento de doenças. Porque a gente não merece uma boa refeição para o corpo ficar bem, digerir bem isso tudo, descansar, fazer respirações. Eu mereço parar, respirar, oxigenar a minha mente, diminuir esse estresse. Esse eu mereço a gente não tem. Então a gente falta intelecto, neste caso, sim, o Ayurveda vai dizer isso, falta intelecto para você identificar que o que você está fazendo não é uma premiação para você, que o que você está fazendo é continuar destruir o seu corpo em decorrente desse estresse que você vai acumulando, em decorrência, desculpa, desse estresse que você vai acumulando. Então tá tudo relacionado para o Ayurveda. O estresse crônico, ele é sim algo que desequilibra o corpo e desequilibra a mente, e desequilibra mais ou menos ao mesmo tempo. E no geral, ele está relacionado com Vata Dosha e também com Pitta Dosha, quando tem raiva junto. Quando tem muita raiva, muita raiva, tem Pitta Dosha também em desequilíbrio aí. Esses dois são os piores decorrentes, são os piores doshas desequilibrados decorrentes do estresse crônico. E no caso dos doshas da mente, Rajas, que é esse que tem mais movimento, mais pensamentos, mais ansiedade, que gera mais ansiedade, ele é o que mais desequilibra. Então, como é que a gente faz para equilibrar? Se isso está desequilibrado, o que o Ayurveda coloca aí que é importante a gente fazer? Primeira coisa é você rever o seu estilo de vida. Rever mesmo. Veja tudo. Você tem que ter um estilo de vida que diminui os efeitos do estresse crônico e que torne o estresse um estresse agudo, que é o estresse normal, que é o estresse que a gente deveria ter. Tem picos de estresse e reequilíbrio desse estresse. Isso, beleza. Esse estresse te ajuda a se movimentar, a agir, a fazer as coisas mais rápido se você tem o equilíbrio do seu corpo.
Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações estressantes. Para isso, você tem que pensar em como é que está a sua vida, que tipo de conduta, é assim que a palavra que a Ayurveda usa, que tipo de conduta você tem que beneficia a sua saúde ou não. Como é que você muda ela? Fazer esse mapeamento. Segunda coisa, sim, é a alimentação, porque existe alimentação que é a alimentação que contribui com uma mente sátvica, que contribui com uma mente equilibrada, e tem alimentação que contribui com uma mente mais agitada ainda. Então, se você já está agitada, se você já tem desequilíbrio vata dosha, se você está irritada, se você já tem desequilíbrio pita dosha, e você consome a alimentação que aumenta a vata e pita, você está trazendo mais desequilíbrio. Então, a alimentação é fundamental aí. E terceiro ponto, não menos importante, o Ayurveda diz que você tem que fazer ações para melhorar essa relação entre o seu intelecto, a sua memória e a sua determinação. E que essas ações, elas são fundamentais, não só para você tratar o estresse crônico, mas para você ter uma vida saudável, uma vida desinflamada. Quando você faz isso, quando você utiliza esses 3 pilares a seu favor, você fica bem. Você aumenta a sua qualidade de vida, você consegue ser uma pessoa menos estressada, menos ansiosa, mais sátvica, com uma mente mais calma e com o corpo mais equilibrado. Porque se você consegue fazer isso, você está mexendo na alimentação, você está mexendo no seu estilo de vida, você está mexendo nos seus hábitos. Então, doenças como diabetes tipo 2, doenças como síndrome do intestino irritável, elas tendem a ir diminuindo. E quando está no comecinho, quando elas nem se tornaram doenças ainda, elas podem ser reequilibradas, desde que você use o seu intelecto, desde que você não observe esses sintomas e deixa para lá. Então, o uso do intelecto para a Ayurveda é fundamental. Se você não quiser usar o seu intelecto, beleza. Você vai ter que continuar aí com os seus desequilíbrios de saúde. Então, é bem interessante, eu sei que é um monte de informação, mas é bem interessante começar a mapear isso tudo na sua vida e ver como é que você está usando o seu intelecto. Você está usando para a sua saúde ou não? Dá para melhorar? O que dá para melhorar? Beleza? Então, agora você já sabe. Quanto mais estresse, menos você vai utilizar o seu intelecto, porque o estresse vai mexer tanto nos doshas da mente quanto nos doshas do corpo. Quanto menos você utiliza o seu intelecto, mais desequilíbrios você vai ter. Menos determinação você vai ter e menos memória você vai ter para utilizar para a sua saúde e para o seu benefício. Portanto, faça ações dentro desses 3 pontos que eu coloquei aqui hoje. Faça ações para diminuir os efeitos do estresse no seu cotidiano, manter o estresse onde ele tem que estar, que não é no estado crônico, e seguir com uma vida saudável e desinflamada. Combinado? E óbvio, se você quer saber como é que você faz isso de forma constante, duradoura, sem ter que fazer uma mudança radical logo no início da sua vida, tem que mudar tudo, alimentação, tudo de uma vez? Não. É gradual, é bonitinho, é passo a passo. Vai acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast, que a gente vai conversar bastante sobre saúde e vida desinflamada de acordo com a Ayurveda e com Yoga. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!